Pessoal, agora. Yes. Muito bom. Boa tarde. Prazer, uma alegria muito grande estarmos aqui nessa tarde de céu azul, calorzinho, né? Para a gente continuar nosso estudo e começar a falar do capítulo 15 do livro A Gênese, que traz como tema os milagres do Evangelho. Milagres esses que nós já sabemos que não acontecem porque está tudo dentro da lei de Deus, né? Hoje, nós vamos falar uma parte desse capítulo, que talvez seja dividido em 3 tardes. Nós vamos ver como nós caminhamos e o que a gente consegue trabalhar hoje. Mas, de forma especial, nós vamos começar falando sobre a superioridade da natureza de Jesus. E lembrar, só recordar, né, que os fatos que o Evangelho relata e que foram até 1868 considerados milagrosos, hoje ainda muita gente considera milagre, pela doutrina espírita nós já sabemos que são fenômenos psíquicos, que eles têm as causas nos atributos da alma. Mesmo que a história registre vários desses encontros em vários tempos, em outros povos, né, a gente vai entender que desde que existe alma encarnada e alma desencarnada, nós vamos ter essa correspondência, essa comunicação entre as almas. E que hoje, esses fenômenos que antes a gente via como milagre, eles acontecem mais facilmente ou mais comumente, quase às nossas vistas, e que a gente precisa, para provar que isso é possível, apenas entender que nada tem de miraculoso, que faz parte da lei divina. Lembrando que o princípio dos fenômenos psíquicos repousa nas propriedades do fluido perispiritual, nas manifestações que nós temos durante a nossa vida e depois da nossa morte, e no estado do espírito, no papel que cada um desempenha na força da natureza. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente reconhece que ele foi um espírito muito superior a qualquer outro, né? E que Jesus integra uma ordem elevada de espírito. Então, pelas virtudes dele, do mestre, ele está muito acima do que a humanidade terrestre pode supor. Então, para a gente entender essa superioridade de Jesus, nós estamos falando de um espírito de elevado padrão, de elevada ordem, né? Pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo, forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia para o cumprimento de seus desígnios. O que Kardec quer dizer? Que foi tanta coisa linda que Jesus fez quando esteve encarnado entre nós, que ele só poderia ser designado por Deus para fazer tudo isso. Um espírito dessa magnitude, né? Depois, lá no fim, até ele é classificado como se ele fosse um médio de Deus, direto de Deus. Ele é inspirado e recebendo os fluidos direto de Deus, né? Mas, mesmo supondo que ele fosse o enviado de Deus para transmitir sua palavra, na época, ele acabou sendo reconhecido depois, não como mais um profeta, né? Mas como um Messias divino, principalmente com as pessoas que estiveram com ele e que foram abençoadas por esse momento, por esse encontro, né? Então, quando a gente fala da grandeza, da superioridade de Jesus, a gente não está fazendo referência às qualidades do corpo dele,
dele como homem, nós estamos fazendo referência às qualidades do Espírito de Jesus, né? Que ele dominava de forma completa a matéria e também do seu perispírito, que com certeza era fruto da matéria mais quintessenciada possível. Kardec diz que a alma de Jesus provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis, que a gente sabe como é que o espírito se prende ao corpo. Mas que Jesus tinha poder de desprender-se, né? E, de certo, isso ajudava ao fato de que Jesus desenvolvia cada vez mais a dupla vista, ou seja, ele via as coisas, ele antevia, ele sabia, mesmo sem ver, né? E a qualidade dos fluidos que conferia a imensa força magnética que Jesus tinha, a isso ainda era acrescentada a imensa vontade de fazer o bem. Então, veja, ele era dotado de uma força magnética fantástica e o amor que ele trazia era todo voltado para a prática do bem. Quando juntava esse fluido, esse poder, né, essa força magnética com esse amor, aí não tinha para ninguém. Então, a pergunta que Kardec até questiona, agiria Jesus como médium nas curas que operava? Poder-se-ia considerá-lo poderoso médium curador? E a resposta é não. Porque o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava de assistência, porque era ele mesmo que assistia aos outros. Então, vejam, tudo aquilo que a gente falou lá no texto do João de Deus, sobre médium, sobre espírito, está aqui nessa parte do Evangelho. Então, agia Jesus por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados na medida de suas forças, né? E aí eles falam, que espírito ousaria insuflar a Jesus os pensamentos e encarregá-los de os transmitir, né? Só poderia ser de Deus, segundo definição dada por um espírito que Kardec não menciona, Jesus era um médium de Deus. Ou seja, que outro espírito haveria de inspirar Jesus que não fosse diretamente Deus? Por que agora, então está aí, a superioridade de Jesus vem da imensa força magnética aliada ao imenso amor e ao desejo de fazer o bem, tá? Então, o que não tem nada a ver com as qualidades físicas do homem, né? Mas sim com as qualidades do espírito dele. E agora, Kardec traz 2 episódios, um chamado Sonhos, outro chamado Estrela dos Magos, e ele tenta começar a mostrar para nós, por meio dessas histórias, ele traz algum ensinamento de como a coisa acontecia. Então, no capítulo, no item Sonhos, aqui é importante, eu vou até ler, porque é a narrativa, né? José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe aconselhou que fugisse para o Egito com o menino Jesus. E aí, Kardec esclarece que os avisos por meio de sonhos representam um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de fatos narrados e sem discutir, porque o fenômeno em si não tinha nada de anormal, uma vez que a gente sabe que durante o sono o nosso espírito se desprende do nosso corpo físico
e visita outros lugares, outras pairagens, está em contato com pessoas conhecidas. A gente viu bem isso na última semana. Então, isso para nós não traz nada de anormal, né? O espírito se desprende dos laços da matéria e entra na vida espiritual. Com certeza, foi isso que aconteceu quando José foi avisado pelo anjo. Ninguém, antigamente, se imaginava que veio o anjo falar com José. Então, agora, o que está trazendo de lição, de entendimento para nós? Não, José foi avisado, mas foi durante o desprendimento do corpo dele, para que ele fugisse, porque o rei queria matar todas as crianças que haviam nascido, principalmente os meninos, né? E aí, Kardec explica, com frequência que durante o sono os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. São numerosos os casos de avisos em sonho, porém, não se deve concluir daí que todo sonho é um aviso. Então, gente, muito legal pegar isso. É muito comum recebermos mensagens, alertas de espíritos familiares, de espíritos protetores durante o sono. E a gente imagina, eu sonhei que vi tal pessoa que me falou isso, que estava assim. Todavia, tomar o cuidado de que nem todo sonho é um aviso e que não existe um significado para tudo que é sonho. Tanto que Kardec diz que é absurda a gente ficar preso a essa arte de interpretações, porque não existe uma coisa padronizada. Roseli levantou a mão, quer falar, minha linda? Está sem microfone, Rô. Liguei agora. Quero sim, quando você falou como as pessoas na época falavam de Jesus, tinham o entendimento de Jesus, eu já tive aqui no ateliê algumas pessoas judias e eu perguntei qual que era a visão que eles tinham a respeito de Jesus. E eles disseram que na religião deles, né, no judaísmo, eles enxergam Jesus como um profeta só, não como um Messias, mas como um profeta, sim. Tá, e faz sentido, até nós vamos ver nessas histórias que Jesus, às vezes, enfrentava algumas leis, regras da própria religião, para mostrar que podia praticar o bem. Nós já vamos chegar, por exemplo, fazer cura aos sábados, que aos sábados não podia, era um dia que não se trabalhava, e Jesus falava, como que eu vou deixar de ajudar uma pessoa porque hoje é sábado? Mas nós já vamos chegar lá, deixa a história chegar. Quando eu disse que ele era visto como Messias, principalmente pelas pessoas que foram ajudadas por ele. Aí as pessoas deixavam de vê-lo só como um profeta, porque aconteceu o tal do milagre. Ele é o filho de Deus, então, né? Nesse sentido, entendeu? Não de forma geral, porque onde está desse item dos profetas, aqui até deixa claro. Agora eu já perdi onde estava, Rô. Mas o texto, se a gente lê inteirinho, o texto deixa claro. Não, eu sei, Marisa, eu entendi o que você falou. Eu só quis, na verdade, complementar com a experiência que eu tive aqui, né? Não, perfeito. Mas olha o texto do livro, já achei, Rô. Vamos lá. Mesmo sem supor que Jesus fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Nesse sentido, perdi a Rô. Ela estava aqui, ela foi para outro quadrado. Não, que você estava, mudou aqui na janelinha, eu fui olhar aqui. É nesse sentido.
Ele era considerado mesmo mais um profeta. Só que quem esteve com ele era muito, para essas pessoas, era muito mais que um profeta, né? Com certeza. Então, o que Jesus diz? Que a gente não pode ficar dando significado a tudo que é sonho e que nem todo sonho é um aviso, mas que muitos espíritos, neste momento do nosso desprendimento, vêm ao nosso encontro para nos trazer mensagens, ou nos dar alertas, ou nos trazer algum aviso importante, como esse de Jesus, né? Você não tem como provar como foi, mas a gente sabe que pela doutrina espírita é possivelmente comum nesse momento em que nosso corpo se desprende enquanto a gente dorme, que é o momento da emancipação da alma, a gente estar com espíritos amigos, conhecidos, familiares, aprendendo ou visitando um lugar que nos traga algum ensinamento. A outra passagem que Kardec destaca é a Estrela dos Magos. Por quê? Como é que é o contexto, né? Diz que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar a Jesus, que ela lhes ia à frente indicando o caminho e que se deteve quando eles chegaram, né? Não se trata de saber, isso está no Evangelho de Mateus, se o fato que Mateus narra é real ou se não passa de uma figura indicativa de que os magos foram guiados de forma misteriosa ao lugar onde estava Jesus, dado que não há meio algum de se verificar, não tem como comprovar. Trata-se de saber se é possível um fato de tal natureza. O que é certo é que, naquela circunstância, a luz não podia ser uma estrela. Primeiro, porque a gente sabe que o que eles acreditavam. Na época que esse fato ocorreu, era possível acreditar que fosse uma estrela. Então, o que a gente tem que fazer? Voltar nosso olhar para quando isso aconteceu. Naquela época, as pessoas acreditavam que as estrelas eram pontos luminosos pregados no firmamento e capazes e suscetíveis de cair sobre a Terra. Mas ele explica que, na verdade, é impossível que a gente entender hoje que pudesse ser uma estrela. Então, como que ele esclarece essa luz? Já passo para você, Sandra, Okay. Só um minuto. Só concluir aqui. Como ele esclarece essa luz? O que pode ter acontecido? Então, ele fala assim, não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz ter o aspecto de uma estrela. Um espírito pode aparecer sobre forma luminosa ou transformar uma parte do seu fluido perispirítico em foco luminoso. Ele quer dizer, não foi a estrela que guiou, que ia à frente, que chegou, mas pode ter sido, sim, um espírito que foi visto em forma de estrela, porque as pessoas acreditavam que as estrelas podiam cair do céu para a terra, ou que colocou sua luz, transformou parte do seu fluido em foco luminoso para dirigir os magos até o lugar onde estava Jesus. Fala, Sandra. Uma das hipóteses mais fortes que os astrônomos consideram é que fosse uma supernova. Uma supernova é uma estrela que, quando explode, lembre que nós vimos que, dependendo da massa, pode encolher e virar uma anã branca, ou pode explodir e virar uma nuvem, uma nebulosa, que vai formar outras estrelas. Nesse período de alguns meses em que essa estrela explode, ela acaba tendo a luz mais forte da galáxia, acaba sendo o ponto de luz mais forte da galáxia. Então, não tem como comprovar isso, mas é uma das hipóteses que os astrônomos levantam para esse relato bíblico. Tá. Entendi. Olha aí. E isso é de um tempo para cá, é uma coisa mais atual. Sim. É isso aí. Então, vamos lembrar que essa versão é de 1868. Marisa, né? Eu. Marisa, e tinha que ser naquele dia, né? A supernova, né? Pois é. Então, de qualquer maneira, continua o mistério, né?
E não existe acaso, quer seja um espírito, um foco de luz, eles chegaram onde estava o menino Jesus. É legal. Né? Muito bem. Agora, a gente vai falar um pouquinho do fenômeno da dupla vista. E, para isso, nós vamos ver 4 passagens, e aí a gente vai entrar nas curas, né? Então, vamos ver. Primeira passagem, a entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos lá ver como está no Evangelho. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide a essa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando, encontrareis amarrada uma jumenta, e junto dela o seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles e logo deixarão que os conduzais. Ora, veja só, Kardec conta essa passagem só para mostrar para a gente que isso aconteceu para poder se cumprir uma profecia. Então, onde está o que ele quer ensinar? A palavra de um profeta. O profeta tinha dito: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei, que vem a ti, cheio de doçura, eis o teu rei, que vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta e com o jumentinho da que está sob o jugo. Essa foi a frase profética. E Jesus fez cumprir isso. Então, depois, aqui embaixo, nós vamos ver como que isso aconteceu. Só para finalizar, os discípulos, então, foram e fizeram o que Jesus lhes ordenara. E, tendo trazido a jumenta e o jumentinho, a cobriram com suas vestes e o fizeram montar. Vamos guardar essa passagem, porque ela vai falar sobre a dupla vista de Jesus. Vamos ver as outras e depois a gente faz uma análise geral. Beijo de Judas. Essa a gente conhece muito bem, né? Lembrai-vos, dizia Jesus, que já está perto daqui aquele que me há de trair. Ainda não acabara de dizer essas palavras, e eis que Judas, um dos 12, chegou, e com ele uma tropa de gente armada de espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes dera um sinal para o reconhecerem, dizendo-lhes: aquele a quem eu beijar é esse mesmo que procurais. Apoderai-vos dele. Logo, pois, se aproximou de Jesus e lhe disse: Mestre, eu te saúdo, e o beijou. Jesus lhe respondeu: meu amigo, que vieste fazer aqui? Ao mesmo tempo, os outros, avançando, se lançaram a Jesus e dele se apoderaram. Então, Jesus tinha acabado de avisar os discípulos que logo chegaria a pessoa que iria traí-lo, e isso aconteceu. Vamos guardar essa história e vamos ver a pesca milagrosa. Nós já vamos falar de todas. Um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, como a multidão o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele 2 barcas atracadas à borda do lago e das quais os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem. E, tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar para o povo, disse a Simão: avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado,
apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam noutra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco estas não se afundaram. Muito bem, guardamos a história da pesca também. E vamos ver a última para poder fazer essa análise. Essa citação para nós é mais recente, porque como a gente estudou o livro Boa Nova no passado, a gente foi vendo o convite que Jesus fez a cada apóstolo. E aqui fala da vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus, tá? Então vamos lá. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam suas redes ao mar, pois que eram pescadores. E lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Logo, eles deixaram suas redes e o seguiram. Daí, continuando, viu 2 outros irmãos, Tiago e João, que estavam numa barca com o pai Zebedeu, e estavam a consertar suas redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram as redes, o pai, e o seguiram. Saindo dali, Jesus, ao passar, viu um homem sentado à banca de impostos, chamado Mateus, ao qual disse: segue-me. E o homem logo se levantou e o seguiu. Aí, olha a análise que Kardec faz. Nada apresentam de surpreendentes estes fatos que a gente viu da entrada de Jesus em Jerusalém, do beijo de Judas, da pesca e da vocação dos discípulos que de imediato foram. Então, ele fala, nada de surpreendente tem nesses fatos, desde que a gente conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado, e pode dizer-se que ela constituía seu estado normal. Imagina, gente, imagina a grandeza, né? Conforme atesta o número de atos da sua vida, os quais hoje os fenômenos magnéticos e o espiritismo explicam. Então, vamos lá. A pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu aqueles peixes onde não havia peixe. Vejam, Jesus não produziu os peixes onde não havia peixes. Ele viu com a vista da alma o lugar onde se achavam os peixes e, com segurança, pediu que os pescadores lançassem naquela direção as suas redes. Então, não tem um milagre de falar, e aí um monte de peixe eles não tinham conseguido pescar, porque Jesus identificou em que lugar dentro do mar, ao redor de onde eles estavam, os peixes se concentravam, né? A acuidade do pensamento e, por conseguinte, certas previsões decorrem da vida espiritual. Quando Jesus chamou Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é porque Jesus conhecia as disposições íntimas deles e sabia que eles os acompanhariam e seriam capazes de desempenhar a missão que tensionava confiar-lhes. O mesmo se deu por ocasião da ceia, quando Jesus anunciou que um dos 12 o trairia, e apontou dizendo ser aquele que punha a mão no prato, e deu-se também quando ele previu que Pedro negaria. Não sei se vocês lembram, mas Jesus falou: Pedro, ainda hoje tu haverás de me negar 3 vezes. E ele falou: mestre, imagina, e negou as 3 vezes, né? Em muitos passos do Evangelho se lê: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes diz. Só que Kardec mostra para nós que como que poderia Jesus conhecer os pensamentos de todos os seus interlocutores, se não fosse pelas irradiações fluídicas desses pensamentos e, ao mesmo tempo, pela vista espiritual
que lhe permitia ler-lhes o foro íntimo. Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado no fundo da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluídica que fica impregnado dele. Já vi aqui, faltam 5 minutinhos. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, se víssemos as ramificações dos fios condutores do pensamento a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, se víssemos os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como corrente aérea, atravessam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Então, aqui ele resgata o poder de visão do pensamento. Quando a gente faz ação, pensamento e vontade, a gente aprende que tem espíritos, os de nível mais superior, que chegam a ler os nossos pensamentos antes até do que a gente pense. Quando o pensamento se forma, eles já sabem o que a gente está pensando, né? Mas Jesus conseguia. Ele tinha. Agora, imaginem nós que sabermos que a gente, por meio da irradiação fluídica, projeta, às vezes, algo que a gente traz lá no nosso interior, projeta isso como se fosse num espelho. Olha a importância da gente manter uma sintonia, um padrão mental elevado, positivo. Olha o que o negativo faz com a gente. Enquanto a gente pensa nisso, eu consulto vocês. Faltam 3 minutos e agora a gente teria que entrar em cura e falar de pelo menos umas 6, 7 curas. Para depois continuar semana que vem com outras curas, com os processos. Vocês conseguem que a Sandra possa... São 16h29. Vai, 4h30. Dá para a gente encarar mais uma meia hora de curso, ou vocês preferem pensar, parar, ou vamos tentar entrar nas curas? É só uma consulta. Se vocês não falarem, eu não sei o que fazer. Eu só vi Eu tô aqui com as meninas na boa, aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tudo bem. Podemos? Ai, meu Deus, tudo rosa! Oh, coisa querida! Oi! Ai, Nossa, que senhora! linda! Nossa, que beleza! Tudo cor-de-rosa, até a boneca, viu, gente? Nossa, olha, tudo Que rosa. graça! Meu Deus, que coisa linda! Essa vovó é muito caprichosa, hein? Não é vovó, é a Olha. mamãe Chayane. Ah, é? Foi a mamãe Chayane que fez o rolê. Ah, Então, o rolê está muito bem feito, tá? Lindo. Então, dá para a gente voltar? Falar um pouquinho sobre as curas? ok. Vamos? Eu vou Tá desligar bom. então e mando outro Isso. link. Tá bom, até já. Daí, o que mais que aconteceu? Quem escondeu o quê? Matheus,